Ok, nós chegamos ao último episódio que temos em Atos, temos feito esta viagem desde setembro de 2023. Deixa-me só ajeitar. Em setembro de 2023, iniciámos esta série do livro de Atos. Antes tínhamos estado em Gênesis e daqui a 2 semanas, no domingo dia 19, iniciaremos uma nova série no livro de Êxodo. E hoje nós chegamos ao último episódio do relato de Lucas sobre a vida, sobre a expansão da igreja, como o Eric já tem aqui falado nesta manhã. A igreja primitiva expande-se e aqui no final do livro de Atos temos o fim do ministério relatado por Lucas do apóstolo Paulo. A secção que nós vamos ver hoje encerra o relato de Lucas sobre a última visita de Paulo e a respectiva prisão na cidade de Jerusalém, no capítulo 21, o seu julgamento depois que aconteceu em Cesareia, capítulo 24, e a sua viagem para Roma, do 27 até onde nós terminaremos hoje. E nestes últimos versículos que fecham o livro de Atos, nós vamos encontrar temas importantes que apareceram ao longo de todo o livro de Atos. De uma forma sucinta, de uma forma condensada, encontramos nestes poucos últimos versículos que leremos hoje, encontraremos estes temas que têm permeado todo o livro e que têm implicações para nós hoje. Temas como o reino de Deus e a inclusão dos gentios no reino, como o Eric já leu hoje a partir de Isaías, a centralidade do ensino e proclamação da pessoa e obra de Jesus Cristo, ou seja, o Evangelho como central na proclamação e no avanço dessa missão, a força imparável desta mesma expansão, este reino não pode ser parado, não pode ser travado, e a dedicação ousada, movida pelo poder do Espírito Santo sobre os discípulos ao serviço deste reino. Então estes são temas que encontramos ao longo do livro de Atos e são temas que vamos encontrar nestes poucos versículos de encerramento da nossa série. Agora, como o livro de Atos é sobre o reino, é sobre a expansão da igreja, Lucas não nos dá biografias. Lucas não nos dá uma biografia sobre Pedro, não nos dá uma biografia nem sequer de Paulo. Pedro, de repente, no livro, desaparece. Não sabemos por onde ele foi, não sabemos o que é que ele foi fazer, não sabemos absolutamente nada. E agora com Paulo não vai ser diferente. Parece que o livro acaba abruptamente. Vamos ficar com curiosidade de saber o que é que aconteceu com a prisão de Paulo. O julgamento de Paulo diante do imperador, diante de Nero. Qual foi o desfecho? Qual foi o resultado? A tradição. José vai dizer que ele acabou por ser solto. E depois só numa segunda prisão em Roma é que ele depois é morto. Mas entretanto ele foi solto. Agora não sabemos, Lucas não nos diz. Porquê? Porque o livro de Atos não é sobre Paulo, não é sobre Pedro. O livro de Atos é sobre a expansão do reino de Deus através do poder do Espírito que usa os seus servos. Mas não é sobre os servos, é sobre o rei, é sobre o reino. E o livro, escrito por Lucas, então, encerra-se no capítulo 28. Mas a expansão da igreja continua. Atos continua. Atos continua hoje. Nós estamos em Atos 29. O último capítulo que leremos é Atos 28. Nós, a igreja, hoje, até o dia em que Jesus voltar, continuamos a escrever a história da expansão da igreja sob a direção e o poder do Espírito Santo. Cristo continua em ação através do seu Espírito, que age por meio da igreja. Nós somos a continuação do livro de Atos. Então vamos ler todos os versículos finais do capítulo 28, versículo 16 até ao 31. E diz assim: Quando chegámos a Roma, o centurião entregou os prisioneiros ao general do exército. Mas permitiu-se que Paulo morasse à parte, sob a guarda de um soldado. Passados 3 dias, ele convocou os principais dentre os judeus. Reunindo-se eles, disse-lhes: Irmãos, nada fiz contra o povo ou contra os costumes dos pais. Contudo, vim preso desde Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos, os quais, depois de interrogar-me, queriam-me soltar, por não haver em mim crime algum digno de morte. Mas quando os judeus se opuseram a isso, vi-me obrigado a apelar para César, embora a minha nação não tenha nada de que me acusar. Por essa razão vos convidei, para vos ver e falar.
porque estou preso com esta corrente por causa da esperança de Israel. Mas eles lhe disseram: não recebemos cartas da Judeia a teu respeito. Nem veio aqui algum irmão que relatasse ou dissesse algum mal de ti. No entanto, gostaríamos de ouvir de ti o que pensas, porque sabemos que por toda a parte fala-se contra essa seita. Tendo eles então marcado um dia, muitos foram encontrar-se com ele na sua casa, desde a manhã até à noite. Paulo explicava-lhes com bom testemunho o reino de Deus e procurava convencê-los acerca de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Uns criam nas suas palavras, mas outros as rejeitavam. Havendo divergência entre eles, retiraram-se depois que Paulo falou estas palavras. Bem falou o Espírito Santo aos vossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai este povo e diz, ouvindo ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram sem dar atenção, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os curo. Estais cientes, então, de que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles ouviram. Paulo morou durante 2 anos inteiros na casa que havia alugado e recebia todos os que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade e sem impedimento algum. Até aqui. Então Lucas começa o relato da estadia de Paulo em Roma com um comentário da chegada de Paulo e as condições em que ele ficou preso. Então foi prometido a Paulo que ele morasse sozinho, possivelmente num alojamento perto do quartel da guarda pretoriana, que era a guarda mais importante do Império, e o apóstolo estava num tipo de custódia mais leve, podendo, incluindo, receber visitas, como ele recebeu. Ele encontrava-se acompanhado de um soldado apenas, não era de um centurião, não era de um grupo de soldados, era apenas um soldado, o que indica o reconhecimento da debilidade do caso que era apresentado contra ele. Não era um grande caso, e o caso que era fraco. E pelo versículo 20 nós percebemos também que o apóstolo encontrava-se algemado, garantindo-se que assim não fugiria. Possivelmente ele estaria preso no pulso ou ao pulso do soldado. E logo que ele chega a Roma, 3 dias depois, ele manda chamar os líderes das sinagogas judaicas da cidade de Roma, os principais dos judeus, como dizem as versões. E o apóstolo estaria certamente, por um lado, a preparar o terreno para o seu julgamento, junto daqueles que tinham influência junto das comunidades judaicas da capital do Império, ao mesmo tempo que ele parece estar a demonstrar um padrão do seu ministério de pregação e proclamação do Evangelho que ele já tem feito por todo o seu percurso de ministério. Primeiro ele proclama o Evangelho nas sinagogas, aos judeus. Depois ele então se dirige aos gentios. Então aqui ele faz isso. Ele chama os líderes dos judeus, ele chama os principais das sinagogas para lhes expor o Evangelho como nós vimos neste texto. E Lucas descreve então 2 encontros com os judeus em Roma. No primeiro encontro, ele vai fazer uma defesa da sua inocência. No segundo, ele vai apontar para Jesus Cristo a partir das Escrituras. Então, no primeiro encontro, o apóstolo defende a sua inocência. Ele diz que não fez nada contra o povo, não fez nada contra os costumes judaicos, contra os costumes dos ancestrais. E para aqueles que estão a nos acompanhar nesta série, lembrem-se, uma das acusações que faziam contra Paulo é que ele desprezava e pregava contra a lei de Moisés e a obediência à lei de Moisés, contra a circuncisão, por exemplo. E Paulo sublinha na sua inocência, dizendo não só que ele não fez essas coisas, mas dizendo também que as autoridades romanas não encontraram nele qualquer motivo de crime, qualquer motivo para puni-lo. E por isso, devido à insistência dos judeus junto às autoridades romanas, embora as autoridades romanas não encontrassem qualquer falha nele, por causa da insistência dos romanos, por causa do plano de conspiração, como nós vimos anteriormente, que eles tinham, em que se Paulo regressasse para Jerusalém, eles iriam matá-lo. Eles estavam a fazer uma conspiração, um plano para matá-lo, já era o segundo. Então, Paulo apela para César. Paulo apela para César. E por isso ele está ali em Roma. Por isso encontramos-lo aqui em Roma. Depois de defender a sua inocência, Paulo expôs aos líderes dos judeus o motivo de os ter convidado. Paulo queria apresentar-lhes a razão pela qual estava preso. Então, mais do que provar a sua inocência, ele queria mostrar-lhes que ele estava ali por causa da esperança de Israel, ou seja, por causa do Messias. O Messias era a esperança de Israel. Era o desejo de um libertador, era o desejo de um redentor que trouxesse e devolvesse a glória a Israel. E Paulo estava a afirmar que estava preso por causa dessa esperança messiânica. Paulo diz aos seus judeus que queriam compreender esta linguagem: eu estou aqui
por causa desta esperança. Agora, os judeus vão dizer que não receberam qualquer contacto da Judeia a respeito do apóstolo, o que pode indicar que os acusadores ferozes de Paulo, lá em Cesareia, lá em Jerusalém, desistiram do caso, abandonaram o caso, pelo facto de saberem que dificilmente Paulo, tratando-se de um cidadão romano e apelando para César, em questões de práticas religiosas e judaicas, eles saberiam que não teriam qualquer hipótese nesse caso. E por isso certamente terão desistido. O texto não nos diz isto é uma inferência nossa. Okay? No entanto, os líderes, embora não tenham recebido nada vindo de Jerusalém, a fama do cristianismo estava por todo o lado. Sabia-se do cristianismo, sabia-se das igrejas, que eles aqui chamam de seita ou partido. E seita, quando eles dizem aqui seita, a palavra no grego e naquela altura, não significa o que para nós hoje é seita. Significa uma parte, um partido, um grupo dentro, no caso aqui, do próprio judaísmo. E então eles vão expressar o desejo de ouvir falar mais sobre esta seita. Vão expressar o desejo de ouvirem falar mais sobre Jesus, sobre o cristianismo. E então Paulo marca um segundo encontro para esse fim. E nessa reunião compareceram muitos judeus. E ficaram com Paulo todo o dia. E o apóstolo Paulo era um rabino extremamente versado nas Escrituras, estudou debaixo de um dos melhores do seu tempo, chamado Gamaliel, e então ele expôs os profetas, ele expôs Moisés para falar do reino, para falar de Cristo como aquele que é o cumprimento das promessas da restauração desse reino. Certamente, talvez, ele pegou num texto como o Érico pegou nesta manhã, o texto de Isaías 49, que mostra de uma forma clara que Jesus é o cumprimento daquilo que ali está escrito. Então ele foi mostrando, passagem por passagem das Escrituras, que Jesus era o Messias aguardado. E Lucas vai-nos dizer então que fruto desta explicação, fruto desta argumentação, fruto do ensino e da pregação, alguns judeus foram persuadidos pelas explicações, outros não foram. Outros rejeitaram. Uns creram em Jesus como o Salvador messiânico prometido, através de quem Deus estabeleceu o seu reino e o governo sobre Israel e sobre os gentios. Outros não creram. Outros rejeitaram esta mensagem. E isso gerou ali uma grande discussão entre eles. Então, consegue imaginar ali a cena? Paulo explica durante todo o dia. Uns acreditam, os outros não acreditam. E eles começam a discutir em si. Não, mas o que ele está a dizer é isto. Não, mas olha para o texto de Isaías. Está claro. Ah, mas não. Vejam a discussão que surge ali. E Paulo, ao ver aquilo, ao ver a rejeição de uma parte dos judeus, ele vai trazer exatamente um texto de Isaías. Isaías 6, versículos 9 e 10. Para explicar a motivação daquela rejeição. Porquê é que eles estavam ali a rejeitar? Mesmo tendo sido explicado todo o dia, mesmo tendo sido pregado, mesmo tendo sido exposto pelos profetas, por Moisés, tudo ali explicadinho diante deles. Como é que é possível eles não entenderem? Como é que é possível eles rejeitarem? E Paulo vai trazer um texto profético que se estava ali a concretizar. Um texto que na verdade não é só Paulo que traz. Jesus também traz. E vemos esse texto em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João. Vemos esse texto em Atos. Vemos esse texto depois em Romanos. Vemos esse texto constantemente citado. É uma das citações do Antigo Testamento mais importantes que é feita. O apóstolo faz uma ligação entre os ouvintes do profeta Isaías e os seus ouvintes, aqueles judeus. No contexto original, onde é que está Isaías? No contexto original, Isaías está no templo de Jerusalém. Ele recebe uma visão e é enviado para falar com o povo da parte de Deus. Mas Deus diz a Isaías, olha, o teu ministério de pregação vai ter um efeito. E o efeito não são pessoas a renderem-se em arrependimento face aos seus pecados. O efeito do teu ministério de pregação será endurecimento do coração. Como uma forma de juízo pela rejeição teimosa do povo. E o Novo Testamento cita este texto, como eu disse, várias vezes para explicar como é que alguns rejeitam a boa notícia do Evangelho. Vejam, a abertura à fé é uma dádiva divina, é um dom gracioso de Deus, mas aquele ouvinte que é insensível vai descobrir que a mensagem que ele continua a ouvir apenas o endurecerá cada vez mais, porque o seu coração insensível se fechará cada vez mais àquilo que não quer ouvir. Vamos ver só os outros textos do Novo Testamento que citam Isaías. Acho que é importante para nós entendermos aquilo que
a força desta citação. Então, Mateus 13, 10 a 15, quem quiser abrir e acompanhar, Mateus 13, 10 a 15. E diz, quem quiser só ouvir pode ouvir, quem quiser abrir e acompanhar pode fazer. E aproximando-se dele, os discípulos lhe perguntaram: por que falas às multidões por meio de parábolas? Então a pergunta é: porquê que falas por meio de parábolas? Resposta de Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas não a eles. Pois já o que tem lhe será dado, e terá em grande quantidade, mas já o que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso eu lhes falo por meio de parábolas. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis, porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade, fecharam os olhos para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os curo. Agora vamos a João 12, 37 a 43. E aqui não é sobre as parábolas, é sobre os milagres de Jesus. João 12, 37 a 43. E diz assim: embora Jesus realizasse muitos sinais, eles não creram nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías: Senhor, quem criou a nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Pois, como também disse Isaías, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam, e eu os curo. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Contudo, muitas autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque preferiram a glória dos homens à glória de Deus. Agora, Marcos 4, 10 a 12. Marcos, capítulo 4, versículos 10 até 12. Diz assim: quando ficou só, os que estavam ao seu redor e os 12 perguntaram-lhe acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas tudo se diz por meio de parábolas aos de fora, para que eles, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e para que não sejam perdoados. Agora Lucas 8, 9 e 10. Lucas capítulo 8, versículos 9 e 10. E é semelhante, mas já há aqui algumas ênfases que vão sendo colocadas. Então os seus discípulos lhe perguntavam o que significava essa parábola. Ele respondeu: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por meio de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Ok, Mateus, Marcos e Lucas, os três primeiros evangelistas, ou pela ordem que temos nas nossas Bíblias, citam o uso de Jesus deste texto de Isaías, quando ele falou por meio de parábolas ao povo e não lhes revelou significado. Ou seja, Jesus falou às multidões, tinha multidões a ouvi-lo, Jesus falou por meio de parábolas, mas não explicou o significado espiritual dessas parábolas. Ou seja, eles ouviam com os seus ouvidos físicos, mas não tiraram qualquer proveito espiritual deles, ou delas, das parábolas. Isto foi intencional da parte de Jesus, que eles não entendessem. O evangelista João aplica o mesmo princípio, mas em relação aos milagres realizados por Jesus. Os judeus testemunharam, eles viram os milagres, eles viram os sinais de Cristo, mas não creram nele, não acreditaram nele. Porquê, diz João? Porquê é que não acreditaram? Porque Deus cegou-os, porque Deus endureceu-lhes o entendimento para que eles não se convertessem e para que eles não fossem perdoados. Isto é o que o texto diz. Isto é simplesmente o que o texto diz. Em Romanos 11, 5 e 7, o apóstolo Paulo cita outra vez este texto de Isaías para contrastar os eleitos a quem Deus dá a fé com os demais a quem Deus entrega ao seu próprio coração pecaminoso. E vejam, aquilo que Deus faz ao cegar o entendimento é apenas Deus deixar a pessoa entregue a ela mesma, às suas vontades pecaminosas, escravas do pecado. É só isso. É Deus deixar entregues a si mesmas. Aqui em Atos, Paulo está a afirmar, ao citar este texto, que Deus deu a mesma incumbência que deu a Isaías, deu-lhe a ele, de falar aos judeus, para que se arrependessem. E que aqueles judeus incrédulos que estavam ali a ouvir aquela mensagem, não se estavam a arrepender, não estavam a crer no Senhor Jesus, estavam a ter a mesma atitude de rebelião contra Deus que os ouvintes de Isaías. Estavam a demonstrar a mesma incompreensão que foi demonstrada centenas de anos antes, mas que na verdade é um padrão
é um padrão do povo de Israel ao longo dos séculos. Ou seja, o comportamento do povo não mudou desde os dias de Isaías. É isso que Paulo está a falar. E vejam, quando nós encontramos, e para aqueles que estão a estudar teologia, quando nós encontramos uma citação de um versículo do Antigo Testamento no Novo, quando Paulo cita, quando Pedro cita, quando João cita um texto do Antigo Testamento, ele não está só a citar aquilo que ele está a dizer. Porquê? Porque o judeu tinha noção de todo o contexto daquele texto. Então, se Paulo cita uma parte deste texto, ele está a apontar para todo o capítulo e para todo aquele contexto. Então, quando nós encontramos uma citação do Antigo Testamento no Novo, temos que ir ver todo o que vem antes e o que vem a seguir, qual é o contexto daquela citação que está a ser feita. E o contexto aqui é este endurecimento como juízo. Um juízo que vem sobre o próprio povo de Deus e durante um grande tempo. Só depois disso vindo um tempo de restauração. Paulo explicou-lhes o reino de Deus. Paulo explicou a chegada do reino de Deus através de Jesus, do Messias, do Salvador. Mas eles estavam a recusar-se a compreender, a aceitar, a crer. E por isso não podiam ser curados. Eles ouviam e viam fisicamente, mas espiritualmente estavam surdos e cegos. E Paulo vê o mesmo padrão na missão que Deus lhe entregou. Ele proclama o Evangelho. Ele vai às sinagogas. Ele abre as Escrituras. Ele expõe as Escrituras. Mas muitos recusam. Há um padrão na missão de Paulo. Ele proclama o Evangelho, mas eles recusam. E essa incredulidade, diz ele, citando o profeta, é um endurecimento vindo da parte de Deus como juízo pelo pecado persistente do povo. Agora, ao mesmo tempo, embora a mensagem de Isaías, nesse capítulo 6 de Isaías, pareça um anúncio de condenação definitiva, não é. No final do capítulo 6, que é um capítulo pequeno, depois podem ler em casa, no final do capítulo 6 é prometido um remanescente fiel. É prometido uma semente que depois vai dar origem a um toco de um ramo. A floresta toda será destruída, mas haverá um toco, haverá um broto. Há um remanescente. Alguns judeus creram em Cristo. Sacerdotes creram em Cristo. Fariseus creram em Cristo. Judeus creram em Cristo. E na inauguração do reino. Mas há um padrão genérico, geral de rejeição, contínuo ao longo da palavra de Deus. E o apóstolo diz que a salvação de Deus é então enviada para os gentios. E é a terceira vez em Atos que esta mudança de direção dos judeus para os gentios acontece no ministério de Paulo. A primeira foi em Atos 13, em que Paulo se voltou para os gentios em Antioquia da Pisídia. A seguinte foi em Atos 18, em que Paulo se vira para os gentios, que são os não-judeus, os gentios de Corinto. E essa mudança do ministério de Paulo reflete, na verdade, um plano soberano, arquitetado de Deus para salvar pessoas de todas as nações. Conforme prometido a Abraão. E serás pai de multidões e todas as famílias da terra serão benditas através de ti. Isto foi anunciado pelos profetas, como Isaías 49, que ouvimos esta manhã. Foi afirmado pelo próprio Jesus, que à mesa de Abraão sentariam muitos outros de fora, por exemplo. E foi dito em Atos 1:8, Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, como na Samaria e até aos confins da terra. E Lucas então fecha o livro de Atos, focando no ministério da pregação e ensino de Paulo, que continuou mesmo durante a sua prisão. Ele pregou com ousadia, diz-nos o texto, e essa é uma palavra importante e já vamos destacá-la a seguir. Ele pregou com ousadia, sem qualquer constrangimento, sem qualquer impedimento. Pregou o reino de Deus e pregou acerca de Cristo. E várias pessoas vinham à sua casa. Várias pessoas ouviam a exposição do Evangelho. Então o ministério da pregação e do ensino de Paulo continuou mesmo em prisão, na capital do Império Romano. Dirigido a todos quantos quisessem ouvi-lo. E foi durante esses 2 anos que Paulo esteve preso que ele escreveu, por exemplo, as cartas aos Colossenses, aos Efésios, a Filemon e a Filipenses. Ele possivelmente foi julgado posteriormente, foi absolvido no início do ano 62 depois de Cristo. Então nós temos nestes poucos versículos do final de Atos vários temas que surgem ao longo do livro escrito por Lucas. Tratam-se de temas teológicos absolutamente fundamentais e que naturalmente têm implicações concretas, implicações práticas para as nossas vidas individuais e para a vida da nossa igreja como um todo. Então eu vou destacar 4 pontos. O primeiro é o mais longo e depois os outros 3 mais curtos. 4 pontos. O primeiro, as nações além de Israel, os recipientes do reino. O segundo, o Evangelho de Jesus, a mensagem do reino. O terceiro, expansão imparável, a força do reino.
Quarto, a ousadia na missão, os mensageiros do reino. Okay? Os recipientes do reino, a mensagem do reino, a força do reino e os mensageiros do reino. Primeiro, as nações além de Israel. Então, um dos pontos que é claro, um dos pontos fundamentais em Atos e que está evidente no nosso texto de hoje, é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento e das esperanças de Israel que se concretizam em quem? Na igreja. Lucas mostra qual é o estatuto de Israel no plano redentor de Deus através das narrativas de todo o livro de Atos. E pode ser resumido por uma afirmação que o apóstolo Paulo faz lá no capítulo 9 de Romanos, versículos 4 e 5. Romanos 9, 4 e 5 diz assim, prestem atenção, eles são israelitas e deles são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito, eternamente. Agora, nós podemos levantar a seguinte pergunta. Podemos nos perguntar porquê é que as promessas que se destinavam a Israel e Jesus sendo o Messias, como é que tantos judeus rejeitaram? Como é que não acreditaram? E porquê é que a igreja, porquê é que o povo de Deus é dominado por gentios, é cheia de gentios? Ou ainda, outra pergunta. Se os judeus étnicos, os judeus de sangue, os judeus hebreus de Israel, se os judeus étnicos não se tornaram cristãos, o que é que isso diz acerca da identidade da nação como nação de Israel? Será que os judeus que não são crentes ainda são Israel, ainda são o povo de Deus? Uma pergunta que devemos de fazer. E que Paulo responde de forma clara. Qual é a resposta de Paulo a esta pergunta? Ele afirma que nem todos os israelitas são de facto o povo de Deus. Que nem todos os israelitas são de facto Israel. E que apenas um remanescente que não ficou na incredulidade é que será salvo. E Lucas mostra isso ao longo do livro de Atos. Vemos que sempre que o Evangelho é pregado aos judeus, havia reações distintas. Paulo em Atos ia sempre às sinagogas primeiro pregar o Evangelho, mas reconhece depois que os judeus rejeitam e ao rejeitarem não se consideram dignos da vida eterna. Atos 13:46. Então, Lucas responde às perguntas que eu acabei de fazer, mostrando que os judeus e os gentios que creem em Jesus Cristo é que são o verdadeiro povo de Deus. Esses é que são o povo de Deus. Não é um país que está dentro de uma fronteira geográfica que nós chamamos de nação de Israel. O povo de Deus são aqueles que creem em Cristo. Mais ninguém. Sejam judeus, sejam gentios. No entanto, não podemos confundir as coisas aqui. A igreja não é a substituição de Israel. Os gentios não substituem os judeus. Em momento algum, os judeus como um todo, todos, a totalidade dos judeus, são descritos a rejeitar o Evangelho. Em momento algum. Pelo contrário, em vários momentos nós vimos, como no texto de hoje, que as boas notícias acerca da salvação em Cristo têm sucesso entre os judeus. Vimos isso em 5:14, 6:7, 13:47, 18:8 e por aí fora. A profecia de que Israel deveria ser luz para as nações, que é dada em Gênesis, Isaías, Ezequiel, de que Israel era chamado para ser luz para as nações, cumpre-se através do próprio Israel. Vejam, Israel cumpre as profecias. Jesus é o quê? É israelita. Jesus é israelita. Os primeiros discípulos de Jesus são o quê? Israelitas. Os primeiros proclamadores da salvação, da obra expiatória de Jesus na cruz, são israelitas. A proclamação dessa mensagem, com a vinda do Espírito Santo para a capacitação da proclamação dessa mensagem para as nações, vem de onde? Vem de Jerusalém, o centro de Israel. E é por causa disso que Tiago, no capítulo 15, o irmão de Jesus, líder da igreja em Jerusalém, cita o texto de Amós, capítulo 9, versículos 11 e 12. Diz assim, naquele dia levantarei o tabernáculo, ou seja, restaurarei a casa de Davi, que está caída, e repararei as suas brechas, levantarei as suas ruínas, reedificarei como nos dias antigos, para que eles possuam o restante de Edom, e todas as nações chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. O que é que Tiago está a dizer? Que vai haver um dia em que ele restaura a casa de Israel, em que ele restaura a casa de David, em que ele levanta das ruínas essa casa que está destruída. E Tiago, que faz esta citação do Antigo Testamento, está a falar do quê? Está a falar da chegada e do anúncio da salvação aos gentios por meio dos judeus. A restauração acontece por meio de Israel. As narrativas de Atos, tal como a de hoje, mostram também constantemente como só depois de Israel ter ouvido
e respondido ao Evangelho é que o Evangelho foi para os gentios. E é com este ponto que Lucas termina o seu livro. Ele mostra que o Evangelho foi pregado a todos os judeus do Império inteiro. Ou foi pregado aos judeus, não a todos individualmente, mas à generalidade dos judeus em todo o Império Romano. Vimos na Ásia, vimos na Europa, vimos na Ilha do Chipre, vimos em Malta. Foi pregado em vários lugares do Império. Foi-lhes dada a oportunidade de responderem à chamada de crerem em Cristo. Aqueles que rejeitam esta mensagem não são povo de Deus. Não são povo de Deus. São excluídos do povo. E aqueles que o aceitam, que aceitam Cristo, que aceitam esta mensagem, tornam-se a verdadeira expressão do verdadeiro Israel. Como parte da Igreja de Jesus, que inclui também samaritanos e gentios. Os judeus cristãos não são apóstatas do judaísmo. Vejam. Os judeus cristãos não são apóstatas do judaísmo, são o verdadeiro remanescente de Israel que forma a igreja e que é verdadeiramente fiel à lei e aos profetas. O verdadeiro judeu é aquele que crê que o Messias que foi anunciado é Cristo. Esse é o verdadeiro judeu. Esse é o verdadeiro Israel. O mais, aqueles que não creem em Cristo, não são Israel, não são povo de Deus. Serão condenados ao inferno, tal como qualquer outra pessoa de outra nação que não crê em Cristo. A igreja representa a verdadeira continuação, não substituição. A igreja representa a verdadeira continuação de Israel. A igreja não é um plano B, a igreja não substitui Israel. A igreja é a expressão do cumprimento destas promessas e das esperanças de Israel. A igreja é a verdadeira continuação do Israel que de facto obedece a Deus, porque vê o enviado de Deus, crê nele, se submete a ele. E ela é composta tanto por judeus, tanto por quem tem sangue israelita, como quem tem sangue brasileiro, ou chinês, ou italiano. Lucas mostra então que as promessas a Israel foram cumpridas. Não sendo então necessário recorrer-se a outros pontos de vista, como já tem sido falado, como se é falado muito recentemente na história da igreja, outros pontos de vista que afirmam que as promessas de Israel ainda estão pendentes. Ou que Deus tem dois povos escolhidos. Isso não faz sentido a partir das Escrituras. Israel não tem um estatuto especial junto de Deus como uma nação mais favorecida. O cristianismo é o cumprimento da esperança. É o propósito de Israel. Agora, o apóstolo Paulo faz uma advertência. Para que os gentios não se ensoberbeçam. No capítulo 11 de Romanos, ele diz que é possível que os gentios, os não-judeus, tenham uma postura de orgulho pelo facto do Evangelho lhes ter sido estendidos depois da rejeição de Israel. E o apóstolo argumenta que se Deus endureceu uma parte de Israel, aqueles que ele tirou do Egito, aqueles entre quem ele fez milagres, aqueles a quem ele deu a aliança, aqueles a quem ele deu os profetas, aqueles a quem ele deu a promessa do Messias, aqueles de quem nasceu o próprio Messias, se ele os endureceu, eles que são os ramos naturais, então ele também pode cortar os ramos que não são naturais e que foram enxertados. Isto é uma advertência que Paulo faz. Ele diz assim: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, ou seja, os gentios que são oliveira brava, foste enxertado no meio deles, no verdadeiro Israel, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, que é o povo de Deus, não te glories contra os ramos, que são Israel. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Ou seja, nós, a igreja, nós, os gentios que cremos em Cristo, só estamos aqui por causa de Israel. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Ou seja, houve judeus que rejeitaram, foram endurecidos, foram jogados fora para que eu pudesse ser enxertado. Bem, diz Paulo, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerem, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, tu também serás cortado. O meio para se fazer parte do povo de Deus. E vimos isso. A igreja, em Atos 15, está diante de um dilema, porque há muitos gentios a serem salvos, há grupos de fariseus e de judeus que estão a dizer, convertidos, cristãos, que estão a dizer, espera aí, eles primeiro têm que se tornar judeus, têm que fazer circuncisão, têm que obedecer à lei de Moisés para então se tornarem parte plena de membresia com a igreja. E aí Tiago vai rebater essa ideia. E vai ser falado, Pedro fala, Tiago fala, eles falam
que a forma de entrada não é circuncisão, não é obediência às leis judaicas, mas é sim a fé no Senhor Jesus Cristo. É a fé no Senhor Jesus Cristo. A confiança plena, a confiança completa que orienta toda a vida em função da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Essa é a fé bíblica. Uma rendição completa ao Senhor, aos termos do Senhor, à obra expiatória do Senhor, ao sceptro do Senhor. Os judeus herdaram a revelação especial de Deus, sim. As suas obras miraculosas de libertação, como vamos ver em Êxodo. Mas em Êxodo também vamos ver que a incredulidade batia forte no coração deles. Vimos as alianças, como a de Moisés, a de Davi. Receberam no seu meio o Messias. No entanto, de uma forma generalizada, contínua, não se submeteram à voz de Deus, não confiaram na sua palavra, não creram na salvação que lhes foi oferecida. Ou seja, eles foram iluminados pela luz do mundo, diz João capítulo 1. A luz veio ao mundo, mas eles amaram as trevas. Eles preferiram as trevas. Eles preferiram o seu pecado. Eles rejeitaram confessar e trazer para a luz a sua debilidade, os seus pecados. Amaram mais o pecado e foram então endurecidos na sua incredulidade. Lucas mostra-nos isso em relação a Israel. No entanto, além de olharmos para esta revelação das Escrituras somente como um facto teológico que explica como é que o Evangelho é estendido até aos gentios, além de termos esse facto teológico nas nossas cabeças, precisamos também ter esse facto teológico como uma séria advertência, como uma advertência fortíssima para nós mesmos. Porque é exatamente nessa linha que o autor aos Hebreus escreve o capítulo 6. Um texto que traz confusão para alguns, um texto que devia de fazer tremer outros. Hebreus 6, 4 a 8. Diz assim. Isto hoje é só temas difíceis. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, a experimentar o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus, expondo-o à vergonha pública, pois a terra que absorve a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz planta útil para aqueles por quem é cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. O seu destino é ser queimada. Por outras palavras, este texto é difícil. Há pessoas que defendem uma doutrina que não é bíblica a partir deste texto e que o Cristiano pregou no domingo anterior contra essa doutrina, que é a doutrina da perda da salvação. Então, por outras palavras, é possível que uma pessoa esteja na igreja com outros crentes, um curto período, um período maior, experimente e participe dos dons e das bênçãos do Espírito porque está junto do povo de Deus. É possível que a pessoa sinta a presença de Deus. É possível que a pessoa seja tocada pelos dons dos membros da comunidade. É possível que a pessoa seja impactada com a pregação saudável, sã, poderosa da palavra de Deus. É possível que ela veja, que ela experimente realidades da vida que está por vir e que ainda assim não se renda genuinamente a Cristo com um genuíno arrependimento. E é fácil, o ser humano é perito nisto, é fácil nós nos adaptarmos socialmente a grupos, de imitarmos comportamentos e até sentirmos-nos emocional e psicologicamente mergulhados num ambiente do qual achamos que fazemos parte. Isso é muito fácil. É fácil de manipular e é fácil de sentir, é fácil de acontecer. Mas se não houver um genuíno arrependimento, aquilo que aguarda a pessoa, além da condenação eterna, ou seja, a pessoa é exposta diante de tudo isto, da pregação da palavra, da presença de Deus no meio do seu povo, a pessoa vê, maravilha-se com aquilo que acontece, mas não rende-se completamente ao senhorio de Cristo através de uma vida de rendição, confiando completamente no sacrifício de Jesus. Se a pessoa não faz isso, além de ser condenada eternamente, aquilo que vai acontecer com o coração dela é que ela ficará cada vez mais insensível à voz de Deus que está ali naquele lugar. É possível que muita chuva caia no terreno de um coração incrédulo, mas se não houver fruto, o que aguarda é maldição. Então este texto de Hebreus, à luz do que vimos agora, da história da rejeição contínua da voz de Deus por parte de muitos judeus, é uma advertência muito séria para todos aqueles que se habituam
à luz do Evangelho. Para aqueles que se habituam à presença de Deus, mas não se rendem a ela. Não trazem os seus pecados em confissão e arrependimento genuíno. Não mudam de vida naquilo que sabem que têm que mudar. Não cedem naquilo que sabem que Deus exige deles. E o que acontecerá com essas pessoas, infelizmente, e temos visto isso, o que acontecerá é que chegará um ponto em que eles se tornam insensíveis a essa iluminação. Por muita luz que tenham nos olhos, não veem. Por muito que lhes sejam falado, não ouvem. Poderemos lhes falar o que quisermos de Deus. Podemos lhe falar o que quisermos do reino de Deus, do amor de Deus, do juízo de Deus. Mas são pessoas que estarão completamente amorfas, insensíveis, cauterizadas, sem possibilidade de serem renovados para arrependimento. Não são as palavras minhas, são as palavras do autor aos Hebreus. Uma pessoa que já ouviu, já viveu de perto da igreja e do poder que há na igreja e se afastou da fé, possivelmente, eu não estou a dizer certamente, possivelmente, é alguém que jamais se arrependerá. Alguém que nunca foi verdadeiramente salvo, mas que conhece tão bem a mensagem de salvação que quando a ouve, não lhe faz diferença. Ela ouve, mas não entende. Vê, mas não percebe. Está endurecida. E essa é a pior forma de juízo divino. É Deus entregar a pessoa a si mesmo, à sua cegueira. Este texto de Hebreus é um dos textos mais duros das Escrituras. É um eco do texto de Isaías. É para os crentes, para os cristãos. Talvez seja por isso que o texto de Isaías esteja em todos os Evangelhos, e no livro de Atos, e no livro de Romanos, para nos lembrar de que se não houver uma rendição completa a Cristo, um genuíno arrependimento, uma fé que se lança e confia e faz toda a sua vida girar em torno de Cristo, então pode muito bem chegar o dia em que, não só além da condenação, antes dela, nos tornaremos insensíveis à voz de Deus, sem possibilidade de arrependimento. Por isso o que vem daqui é a exortação que encontramos noutros lugares. Examina-te para veres se estás na fé. Examina o teu coração para veres como é que o teu coração reage, como é que o teu coração responde ao Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, como é que está o teu coração? Ele aquece ou ele é indiferente? Está o teu coração insensível a Deus, à voz de Deus? Tu sabes que Deus pede uma coisa e tu não fazes, e continuas a não fazer, não fazes. Será que há mudanças reais e crescentes na tua caminhada espiritual? Não quer dizer que não há quedas, não quer dizer que nós não caímos, que nós não falhamos, que há momentos em que nós desviamos os nossos ouvidos de Deus. Mas precisamos de ter atenção porque a nossa tendência é mais para a complacência. E é mais em deixar para depois aquilo que devíamos de fazer hoje. E por isso o autor aos Hebreus também vai falar no tempo que é hoje. Arrepende-te, amanhã pode ser tarde. Esaú não teve possibilidade de arrependimento. Esse texto é citado pelo autor de Hebreus. E ele chorou. Ele chorou. É possível estar na igreja. É possível estar num ambiente onde a presença de Deus é sentida. Podes já ter sentido a presença de Deus. Podes ter tido experiências com Deus. Ou várias pessoas tiveram experiências sobrenaturais com Jesus e que não seguiram Jesus. Experimentas um pouco do céu, um pouco da eternidade. A palavra é pregada, é exposta. Pode ser que ainda não sejas salvo. Tem de haver fruto. Fruto. E fruto é o que é? Fazer o que Jesus manda. Fazer o que Jesus diz. É amar Jesus com todo o coração. É ver um nojo e uma repulsa surgir pelo pecado e um prazer e satisfação florescer em direção a Deus. É saber que Deus pede isto e eu faço, mesmo que custe. Se a tua mão te faz pecar, faz o quê? Corta e lança no inferno. Corta e lança para não ser jogado no inferno com ela. Livra-te, mesmo que seja uma coisa radical. Jesus diz, Jesus fala, Jesus mostra que seguir Jesus é radical. A porta é estreita, o caminho é apertado. A porta é apertada, o caminho é estreito. Tem de haver fruto, tem de haver obediência, tem de haver amor a Cristo, tem de haver rendição sacrificial. Agora, não é a obediência para ter salvação, mas a obediência é um sinal de que há salvação ali dentro. Portanto, se não há obediência, se não há amor a Deus, mesmo experimentando tudo isto, o sinal de alerta é para tu veres se o teu coração foi um dia verdadeiramente salvo. Não importa se repetiste uma oração, se foste à frente, se levantaste a mão, se foste batizado, se és pastor, não importa nada, vale zero. O que importa
É se Cristo é o amado do teu coração. Se tu rendeste a tua vida a Ele e se tu ouves e segues o cetro do Rei. Tem de haver fruto na vida. Tem de haver obediência. Tem de haver amor a Cristo. O apóstolo Paulo disse para nós nos examinarmos, para sabermos se estamos na fé. E às vezes nós temos por garantido aquilo que se calhar não devíamos ter. Falámos na reunião de homens sobre a segurança da salvação, uma doutrina importantíssima. E podemos ter essa certeza. Mas devemos começar a duvidar quando a nossa vida começa a se afastar daquilo que são os padrões de Deus. Ou o Evangelho te conquista e cativa, ou ele acabará por ser a tua condenação. O próprio Evangelho vai ser a tua condenação. Porque tu o ouvirás, mas não entenderás. O teu coração estará insensível. Duro. Então arrepende-te enquanto tens tempo. Enquanto é hoje. Abandona a tua incredulidade. Lança-te a Jesus. Lança-te à sua misericórdia. Clama para que Ele te salve hoje. Segundo ponto. O Evangelho de Jesus, a mensagem do reino. Ao apresentar esta extensão do reino para os gentios, Lucas destaca que há um elemento essencial que define quem faz ou não parte do povo de Deus. E isso é a resposta ao Evangelho. Este é o segundo ponto que o nosso texto nos traz, de forma clara. O Evangelho de Jesus como a mensagem do reino. Em todas as suas viagens missionárias, em todas as suas intervenções, o apóstolo Paulo pregou consistentemente o reino de Deus. No nosso texto, o apóstolo, uma vez mais, faz aquilo que sempre fez ao longo das suas viagens. Pregou o reino implementado por Cristo através da sua morte e da sua ressurreição. A mensagem do reino, o Evangelho, é a boa notícia de que na pessoa e na obra de Jesus há perdão dos pecados. Há purificação dos nossos pecados pelo sangue que foi vertido, pela vida que foi dada, que foi esvaziada do nosso Senhor naquela cruz. E Jesus é o Evangelho. Jesus é o Evangelho, Jesus é a boa notícia. É a boa notícia que transforma tudo. Jesus é o único caminho que nós temos para Deus. Jesus é a verdadeira fonte de salvação eterna, de paz, de esperança. Jesus é a própria vida. Sem Jesus não há vida. E em Jesus temos vida. Jesus é o Criador, o sustentador de todas as coisas. Que por meio do seu sacrifício nos tira da morte e nos dá vida abundante, vida que transborda, vida que sai de nós. Jesus é o único que satisfaz as nossas necessidades mais profundas, existenciais. Jesus é a água que mata a nossa sede como mais nada nesta vida mata e satisfaz. Ele é a porta pela qual nós entramos para entrar na casa do Pai que nos aguarda de braços abertos, com todas as bênçãos que a nossa alma mais anseia, mais espera e procura no mundo e não encontra. Jesus é o pastor que nos guia pelos pastos verdejantes, que nos leva às águas tranquilas, que nos resgata dos nossos caminhos errantes e nos protege dos nossos inimigos mais ferozes. Jesus é a nossa paz diante da morte e dos medos mais aterradores. Jesus é a nossa alegria tornada possível mesmo no meio das tristezas mais fortes desta vida. Jesus é a âncora que dá estabilidade à alma agitada do nosso peito. É a doce voz que acalma o nosso coração inquieto. É o trovão que impulsiona a fazer o que temos preguiça de fazer. É a voz que destrói o poder do pecado em nós e nos faz crescer em direção à santidade. É Jesus. Tudo isto é Jesus. Jesus é a boa notícia. Jesus é aquilo que nós precisamos. Jesus é o próprio Deus feito como nós para nos elevar até ao Pai. Ele é o Evangelho. Jesus é a melhor notícia que nós podemos ter. Jesus é a melhor notícia que tu, como não cristão, podes ter. E Jesus é a melhor notícia que nós, como cristãos, podemos ter. Para todos os dias da nossa caminhada cristã. É Jesus. Ele é o Rei do Reino. Ele é a mensagem do Reino. Ele é o agente transformador de pecadores para que entrem no reino. Ele é o amado do reino. Ele é a boa notícia que nós precisamos de ouvir todos os dias para sermos renovados, nós crentes. Precisamos do Evangelho, para sermos renovados na frescura do Evangelho, para sermos curados pelo remédio do Evangelho, para sermos purificados da nossa velha natureza, para sermos incendiados em amor crescente a Deus. É Jesus. Ele é a boa notícia para que isso seja verdadeiro. Então, se tu ainda não confias em Cristo, hoje é o dia para tu fazeres. Faz isso hoje. E se tens ouvido o Evangelho, cuidado para que o teu coração não se torne insensível e Deus não te entregue um juízo de incredulidade. Hoje é o dia. Olha para Ele. Para de olhar para ti mesmo. Para de olhar para os teus desejos e vontades, para as tuas obras. Para de olhar para as tuas feridas, nas quais te lamentas. Para de olhar para o teu passado, para o teu presente, para o teu futuro, para os teus traumas, para os teus medos,
para os teus objetivos e sonhos de vida, para os teus hábitos religiosos ou ceticismo ateísta arrogante. Olha para Jesus e renta a Ele nesta manhã. Confia na obra de Jesus na cruz, na sua morte, na sua ressurreição para te dar vida, para te dar perdão. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Esta é a mensagem que nós somos chamados a crer para sermos salvos. E que somos chamados a revisitar na nossa vida cristã. Vejam, às vezes achamos, ainda que possamos não afirmar, no nosso subconsciente achamos que o Evangelho é para aqueles que não creem, o Evangelho é para todos os crentes. Precisamos do Evangelho todos os dias, precisamos de mergulhar na sua graça, porque deparamos com pecado todos os dias. Precisamos nos deparar com um amor incondicional que não depende do nosso desempenho, que não depende dos nossos piores deslizes. O amor de Deus não muda em função do nosso melhor dia diante dele ou do nosso pior dia diante dele. É exatamente igual, porque não depende de nós, depende de Cristo. Isto é maravilhoso. Isto não nos deixa inseguros, mas muitas vezes andamos na nossa vida cristã inseguros em relação ao amor de Deus por nós. E vivemos culpa, e vivemos retraídos. Não, o amor de Jesus não muda. Nada. Mesmo que tenhas feito o pior pecado do universo, o amor de Jesus não muda. Ele morreu sabendo que tu ias fazer isso. E ainda assim Ele morreu por ti. Mas nós precisamos nos lembrar disto continuamente. Porque o nosso pecado, porque o diabo, porque o mundo vão nos levar para outros lugares do que esta segurança bendita de um amor de Jesus por nós. É fácil esquecermos da graça de Deus e cairmos em rotinas religiosas sem vida, legalistas. O Evangelho é o que traz frescura, é o que traz vigor, é o que traz fervor à nossa fé. É o que nos lembra que fomos salvos não pelos nossos méritos, mas pela obra completa, perfeita e definitiva do nosso Senhor Jesus Cristo. E precisamos disto todos os dias. E como igreja, precisamos de manter o Evangelho no centro de tudo o que fazemos. A nossa missão é proclamar Cristo crucificado e ressurreto. Ponto final, parágrafo. Não é fazer trabalho social nem ativismo político. O Evangelho deve ser a base das nossas pregações, das nossas orações, dos nossos cânticos. Nós estamos aqui para fazer discípulos, não estamos para fazer mais nada. Mas absolutamente mais nada. Tudo o que fizermos além disso tem que ser derivado disso, em função disso. Mas fazer discípulos é a nossa missão principal. Fazermos alunos imitadores de Jesus. E fazemos isso por meio do que? Da evangelização e da edificação. As nossas duas palavrinhas que nos acompanharam ao longo do livro de Atos. Evangelização e edificação. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Disse que decidiu saber nada entre eles a não ser Cristo. Cristo crucificado. Se nós perdermos o Evangelho, perdemos tudo. Não somos parte do reino nem buscamos o reino. Nós temos uma mensagem, o Evangelho, a boa notícia, o próprio Senhor Jesus Cristo. É a nossa mensagem. Terceiro ponto. Esta mensagem é a mais poderosa do universo. Porquê? Porque ela é acerca da pessoa mais poderosa do universo, Jesus. Ele mesmo garantiu, o ser mais poderoso do universo, garantiu que nada vai deter, nada vai travar, nada vai parar, nada vai impedir o crescimento do seu povo. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Por isso, um tema presente nesta pequena passagem que lemos e ao longo do livro de Atos é a força expansiva e imparável do reino. Okay? O livro de Atos é o testemunho vivo dessa promessa. Ele mostra a expansão contínua da comunidade de crentes. Diante de perseguições, diante de martírios, diante de ameaças também internas. Lembrem-se, por causa desta questão, judeus e gentios dentro da igreja, a igreja quase se dividiu. Uma ameaça interna que destruiria tudo aquilo que estava a ser construído. Mas nunca isso iria acontecer, porque nada destrói a igreja do Senhor Jesus. Mas igrejas fecham. Eu disse, a igreja do Senhor Jesus, não uma placa. A igreja do Senhor Jesus. E é assim que termina o relato de Atos, com Paulo a pregar o reino de Deus sem impedimentos, apesar de estar algemado, apesar de estar sob o jugo dos impérios mais poderosos de sempre da história da humanidade, o Império Romano. E Lucas faz questão de nos deixar isso claro. Sem impedimento, anunciava, pregava. Nada deteve o Evangelho no passado, nem nada o pode deter hoje. O Evangelho é a coisa mais poderosa, é a força mais poderosa que existe. Jesus prometeu um poder e capacitação sobrenaturais que iriam tornar esta missão, que é impossível, porque ninguém transforma corações de pedra em corações de carne por si mesmo. Ele garantiu que teríamos uma capacitação especial para isto. O quê? O Espírito Santo. O
Espírito Santo dado pelo próprio Jesus é o agente transformador que muda corações de pedra incrédulos em corações devotos a Deus, que transforma, por exemplo, irresistivelmente, um homem como Paulo, que está no seu orgulho a caminho da perseguição dos cristãos. Ele atrai-o à sua beleza e glória. Paulo não consegue dizer outra coisa senão estou aqui. Este é o poder do Evangelho. Este é o poder do Espírito. O Espírito é o agente que controla todas as circunstâncias. No livro de Atos, há uma tempestade, parece que acabou. Depois são levados para um lugar, mas isto não tem nada a ver com Roma. Eles estão em Malta. Para quê? Para pregar o Evangelho. Uma tempestade. O Espírito é o agente que controla tudo, que guia, que continua a guiar o seu povo e faz avançar a mensagem da salvação de forma a quê? A que tenhamos a nossa vida melhor agora, prosperidade. Não! Para que haja novas igrejas por todo o mundo que afirmam, que adoram e que proclamam o Senhor Jesus. E tem sido assim até ao dia de hoje. A história repete-se ao longo dos séculos. Aquilo que vemos em Atos continua a acontecer. Porque aquilo que havia em Atos continua a haver. Uma igreja e um Espírito Santo. E uma mensagem. Passam os governos, passam os impérios, passam os reis, passam os governantes, passam os ditadores. O nome de Jesus continua a ser invocado. Mesmo nos lugares onde é pena capital invocar-se o nome de Jesus. O nome de Jesus continua a ser adorado. Igrejas continuam a ser plantadas mesmo em lugares proibidos e extremamente aversivos à fé cristã. Igrejas continuam a ser plantadas, pessoas continuam a ser salvas, o reino de Deus continua a avançar. Este movimento é imparável. É o único movimento imparável no universo. É Jesus a edificar a sua igreja. É o compromisso do Senhor do universo de construir, de erguer, de levantar a comunidade dos seus seguidores transformados por Ele. Por isso, a implicação para nós, o maior e melhor investimento que podemos fazer nas nossas vidas é no quê? É no reino. Quando nós vamos investir em ações, ou em ETFs, ou o que for, quando vamos investir dinheiro, nós queremos investir em quê? Em quem nos dá a garantia que teremos mais dinheiro. Ok? Vamos investir em coisas que são sólidas, coisas que são credíveis, coisas que nós temos garantia que terá sucesso. O maior investimento da nossa vida tem que ser feito naquilo que apresenta o maior sucesso. E a maior promessa e garantia de que será bem sucedido. Isso é o quê? É o reino de Deus. Tudo mais passa. Tudo mais aparece. Os nossos esforços maiores, o nosso tempo, os nossos recursos, os nossos sacrifícios tornam-se eternamente valiosos se nós investimos naquilo que é eterno. Se investimos naquilo que é temporário, os nossos esforços são de nenhum valor. Investir em vidas transformadas por Cristo é investir na eternidade. Portanto, devemos nos questionar onde é que nós temos investido o nosso tempo e os nossos esforços. Há coisas nesta vida que exigem dedicação e trabalho da nossa parte? Sim. São importantes? Sim. Mas nunca, jamais, em detrimento do reino de Deus. E o problema está que muitas vezes invertemos prioridades e entramos em desproporções. Há coisas que têm o seu lugar, mas na sua devida proporção. E o problema é quando na nossa vida essas coisas ganham uma maior proporção do que deveriam. Quando o trabalho ganha uma maior proporção que deveria, coisas mais importantes como o casamento começam-se a sentir. Mas também a vida de serviço na igreja, ao reino do Senhor Jesus Cristo, também começa-se a sentir. Muitas vezes invertemos prioridades e entramos nestas desproporções, focamos em bens materiais, conforto, realizações pessoais e negligenciamos o que de facto importa, aquilo que é eterno. Então não desperdices a tua vida. Não desperdices a tua vida. O Piper tem um sermão fantástico sobre esta questão da reforma do pessoal que trabalha. Cristãos, trabalham, para depois chegarem à reforma e irem para a praia ver as conchas do mar. Isso é uma vida desperdiçada. É o que John Piper diz. Não é uma vida para a glória de Deus. Não quer dizer que não precisamos ir à praia. Por favor, quem for por aí está a interpretar mal. Ok? Não é isso. Mas onde estão os nossos maiores esforços? Ouçamos já a advertência daquele que está a edificar a igreja. Ele diz, não juntem tesouros na terra, onde traça e ferrugem consomem. Os ladrões invadem e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ou seja, onde tu mais investes o teu tempo, onde tu mais investes os teus esforços, aí está o teu verdadeiro tesouro. A pergunta é Jesus o alvo maior dos teus esforços, dos teus recursos, da tua energia, das tuas emoções? Não deixemos que o nosso coração seja seduzido por ambições temporárias deste mundo. E encorajemos também, na verdade, de que todos os nossos esforços, para aqueles que têm se esforçado verdadeiramente e de coração, que todo o nosso investimento, toda a nossa dedicação na direção do reino nunca é em vão.
O apóstolo Paulo diz, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vale a pena. Podemos não ver frutos aqui, mas na eternidade veremos. Podemos ser perseguidos, maltratados, mortos, mas ninguém jamais travará o Evangelho e a salvação que o Evangelho traz. O Evangelho vai cumprir plenamente o seu propósito. Salvará pecadores até o último eleito, momento em que o Senhor Jesus vai voltar e consumar o seu reino. Então investamos naquilo que de facto importa, no reino dos céus. Quarto e último ponto e concluo. Se este reino então é imparável, ninguém o trava, então os mensageiros devem ser corajosos, audaciosos, arrojados. O avanço da igreja não acontece sem a disposição dos homens e mulheres, impulsionados pelo Espírito Santo, que proclamam a mensagem de salvação com coragem e perseverança. Nós somos o meio, o instrumento pelo qual Deus faz acontecer a expansão deste reino. Isso não é uma dependência que Deus tem de nós para fazer as coisas acontecer. Isso é um privilégio que Ele nos dá. Uma alegria que Ele nos dá. No entanto, podemos nos deparar não poucas vezes com a nossa falta de dedicação. E sejam honestos. Falta de entrega no envolvimento com o avanço do reino de Deus. Vários tipos de resistência, de medos podem atrofiar a nossa utilidade nas mãos poderosas de Deus. Medo da rejeição. Medo da ridicularização. Medo de perder o conforto. Medo de termos de baixar o nosso estilo de vida que levamos. Ou de nos desgastarmos e sofrermos espiritual e emocionalmente e nos doarmos às pessoas. Podemos ter medo disso tudo. Podemos ter sido feridos noutra igreja e por isso vamos dar passos para trás, porque fomos feridos por pessoas. Podemos ter medo disso e deixar de ser usados poderosamente nas mãos de Deus. Agora eu quero que olhem para isto aqui. O que é que transformou? Eu lanço esta pergunta. O que é que transformou a covardia egoísta dos discípulos logo após a crucificação de Jesus numa ousadia destemida e sobrenatural que nós encontramos no livro de Atos? São os mesmos nomes, mas parecem pessoas completamente diferentes. Porque estão a agir de forma completamente diferente. O que é que mudou? A resposta é o Espírito Santo. Jesus mandou que os seus discípulos fizessem mais discípulos de todas as nações e prometeu-lhes que lhes daria o poder para isso, capacitação para isso. Eles já tinham o Espírito Santo? Já, mas Deus lhes daria uma capacitação especial para o cumprimento dessa missão. Como é que Jesus disse, eu estarei convosco até ao fim dos tempos. Como é que Jesus estaria com eles se ele subiria aos céus? Jesus disse que enviaria um Consolador. Jesus disse que enviaria o Espírito Santo. Através do Espírito que Ele prometeu. É isso que nós vimos acontecer em Atos 2. Os discípulos anunciam as grandezas de Deus. Eles estão reunidos, o Espírito vem sobre eles e eles começam a anunciar as grandezas de Deus, destemidamente. Várias pessoas estão ali, ouvem, ficam confusos. O que é que está a passar? Eu estou ouvindo na minha língua a falar das grandezas de Deus. Eles anunciam destemidamente as grandezas de Deus. Pedro, o representante do grupo, levanta-se e prega diante dessas pessoas que fazem essas perguntas. Milhares de pessoas. O mesmo Pedro que momentos antes tinha negado Jesus por medo de ter o mesmo fim que o seu Senhor estava a ter. Os obstáculos, as perseguições, os maus tratos da igreja não demoraram a aparecer na igreja primitiva. Por isso, a dado momento, os primeiros discípulos de Jesus reuniram-se. Não para se fecharem em si mesmos com medo, trancando portas e janelas para ver se não eram encontrados e vistos, mas para orar. E vejam que eles oraram. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem, enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome do teu santo servo Jesus. Sabem qual foi a resposta de Deus? Versículo 31 do capítulo 4. A resposta foi a seguinte. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Capítulo 4. O teu Espírito Santo não tinha descido em Atos capítulo 2. Eles querem mais. Mais poder, mais capacitação, mais ousadia. Para quê? Para pregar o Evangelho. É simples. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. E não temos que ter medo de falar disto por causa de erros e de abusos de outros lugares. Precisamos ser cheios do Espírito Santo se queremos ter ousadia e coragem para anunciar a palavra de Deus em contexto que for, se queremos plantar igrejas, se queremos enviar pastores, se queremos falar ao nosso vizinho, ao nosso colega, se queremos falar do Evangelho e servir o Senhor Jesus, precisamos do Espírito Santo.
Olhamos, por exemplo, de Estevão. Estevão, um dos diáconos da igreja. Qual é que eram os requisitos para ser diácono da igreja? Tinha que ser um homem cheio do Espírito. Estevão, cheio do Espírito. Ele proclama corajosamente o Evangelho a quem está a ameaçá-lo de morte e a quem eventualmente o mata. Mas ele é cheio do Espírito Santo. Ele vê Jesus em cima, levantando-se do seu trono para recebê-lo na sua glória. Vejam Filipe, outro diácono, descrito também como um homem cheio do Espírito, que pregou o Evangelho de forma eficaz, tanto a um eunuco, uma pessoa sozinha, como a samaritanos, e várias pessoas se converteram. Esta missão é impossível, mas ela é tornada possível por causa do Espírito Santo. É dele que nós precisamos continuamente. Então, nesse sentido, nós precisamos afirmar a nossa dependência dele todos os dias nas nossas orações. Pedir que ele nos dê coragem. Qual foi a última vez que tu pediste coragem a Jesus para falar dele? Nós falamos disso todas as reuniões de oração. É intencional. Mas em casa, quando foi a última vez que tu pediste isso? Ousadia para investir no reino de Cristo. Ousadia para investir na igreja, nos perdidos, na edificação e na evangelização. Nós precisamos dos dons do Espírito. Precisamos da operação do Espírito em nós e naqueles a quem nós estamos a ministrar. Porque sem Espírito não há atos, sem Espírito não há conversão, sem Espírito não há igreja, sem Espírito não há transformação, sem Espírito não há expansão. O Espírito é vida e traz vida. E o apóstolo Paulo foi muito enfático e claro no mandamento que ele deixou aos crentes. E não aos crentes com uma determinada placa denominacional, mas aos crentes todos em Jesus Cristo. Ele disse, não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Ele está a falar com crentes? Tá. São pessoas que já têm o Espírito Santo? Sim. É possível ser mais cheio do Espírito Santo? É. Como é que se faz isso? Perguntamos nós. E dá um culto de um determinado dia ao culto de quarta-feira, que é o culto em que somos cheios do Espírito? Não. Efésios capítulo 5, 19 a 21. O apóstolo Paulo responde, na sequência dessa afirmação, desse mandamento que ele dá, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. E depois há um outro texto que é paralelo a este, porque há duas cartas mais ou menos gêmeas, que é Efésios e Colossenses, e na parte semelhante a esta de Efésios, em Colossenses, capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em vosso coração. Então vejam, os textos são semelhantes. Por outras palavras, o que é que precisamos para ser cheio do Espírito Santo? Instrução na palavra. Adoração e louvor de coração. Rendido, fervoroso, sedento, ansioso por Deus. Gratidão, contentamento, prazer em Deus. Relacionamentos de comunhão cristã com quem nos cerca, onde cumprimos as nossas responsabilidades, porque Paulo vai tratar disso depois em Efésios. Vai dizer como é que os maridos devem tratar as esposas dos maridos, como é que os pais devem tratar os filhos dos pais, como é que os servos devem tratar os senhores dos servos. Relacionamentos. Então não podes dizer que estás cheio do Espírito Santo se maltratas a tua mulher, se o teu casamento não está em condições. Não há Espírito Santo aí, em abundância. Pode haver outras coisas que se parecem com o ser cheio do Espírito Santo. Então, relacionamentos, comunhão cristã, onde assumimos e vivemos nossas responsabilidades. É dessa forma, diz Paulo depois em Gálatas 5,16, sendo cheios do Espírito, que não cederemos às concupiscências da carne, àquilo que nos afasta de Deus, ao pecado. Além destas coisas, Jesus disse também o seguinte, e isto nós temos que aprender a orar. Nós reformados, nós conservadores, temos que aprender a orar isto. Se vós, sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? O Espírito Santo aos que o pedirem. Então, além de nos colocarmos nos lugares propícios a sermos cheios do Espírito, palavra, adoração, comunhão, santificação, devemos pedir a Deus que nos encha do seu Espírito. Tens pedido a Deus, pergunto, nos teus momentos devocionais, nas tuas orações, que Ele te encha do seu Espírito? Nós jamais seremos ousados na nossa dedicação ao reino. Como missionários foram, como Hudson Taylor, como Martinho Lutero, como Estevão, como Paulo. Nunca seremos ousados. E aqui está uma boa indicação, uma boa recomendação. Leiam livros de biografias, de missionários. Leiam biografias. E vão ver, vocês vão querer. Todo o crente que é genuíno quer ser igual àquilo, ou quer ser pelo menos metade, ou pelo menos um quarto, pelo menos um sexto daquilo que ele está.
Isso vai nos levar a buscar Deus e o Espírito. Então, nós jamais vamos ser usados na nossa dedicação ao reino enquanto Deus não for tudo para nós. Enquanto Ele não preencher as nossas vontades, as nossas afeições, os nossos desejos, enquanto Ele não arder no nosso coração, enquanto Ele não for o nosso maior tesouro. Precisamos de renovar o nosso fervor, a nossa vitalidade espiritual, se nós queremos ser mais arrojados na nossa dedicação ao reino. Pessoas que vivem este fervor são as pessoas que nós vemos à nossa volta que mais se dedicam ao reino de Deus. É mentira ou é verdade? E por isso é inevitável que olhemos para a nossa vida de estudo e de leitura da palavra. É inevitável que olhemos para a nossa vida de oração. Como está a tua vida de oração? Como está a minha vida de oração, a minha vida de louvor a Deus? Como está o cumprimento das minhas responsabilidades como marido, como pai, como chefe, como empregado? Como está a mortificação dos meus pecados, dos meus hábitos pecaminosos que estão sempre lá na minha vida? Precisamos separar tempo para orar e pedir a Deus que nos encha do seu Espírito. Não para fins egoístas, não para termos dons para aparecer à frente e fazer espetáculo. Não. Nada disso. Para obedecermos melhor a Jesus. Para amarmos mais ardentemente Jesus. Para servirmos melhor Jesus. São pessoas destas que Deus usa no seu reino, como Paulo, Pedro, Barnabé, Filipe, Estevão. E tantos ao longo da história. Pergunta-te a ti mesmo, serei eu um desses mensageiros ousados? Então não deixes que o medo, não deixes que as distrações desta vida, o teu trabalho, os teus objetivos financeiros, o teu objetivo de educação dos teus filhos, não deixes, pelo amor de Deus, pela graça e compaixão de Deus, não deixes que isso te afaste da missão que Jesus te confiou e te chamou. Pede a Deus que te encha do seu Espírito de ousadia. Dispõe-te a buscá-lo. Dá pequenos passos, consistentes, em direção àquilo que Deus te tem pedido. E experimenta o que é ser usado no avanço do reino. O que é fazer parte de Atos capítulo 29. E eu concluo. Esta é a igreja que queremos ser. Esta é a igreja que queremos ser. Esta é a igreja que nós, como pastores, queremos edificar. Queremos, como igreja, ser usados nesta expansão imparável do reino para todas as pessoas. Então, que o Senhor nos dê, como igreja local, o poder inequívoco, inconfundível, genuíno, não falso, genuíno, do seu Espírito para anunciar o Evangelho poderoso de Cristo, para transformar vidas, edificar os que já são seus, plantar e revitalizar igrejas, formar, capacitar e enviar membros bem equipados para servir. É por isso que precisamos do Espírito de Deus. Então vamos orar para que o Senhor nos dê graça, para que o Senhor nos dê alegria de vermos que isto acontece em nós, que somos parte de Atos 29 e que o reino de Deus continua a avançar por nosso meio. Vamos orar. Senhor, obrigado por este texto tão rico. Senhor, te pedimos que, em primeiro lugar, nós possamos ouvir a tua advertência, em especial aqueles que têm vivido longe do Evangelho, que possam ouvir esta advertência seríssima, de que a sua continuidade nesse caminho pode estar a revelar uma realidade interna do seu coração, de jamais terem sido salvos. E de por isso se tornarem cada vez mais insensíveis ao Evangelho. Senhor, que se hoje, se alguém aqui nesta manhã, no nome de Jesus, no poder do Espírito, se alguém aqui nesta manhã, nestas condições, que se arrependa, Deus, e que caminhe na direção que tu tens colocado dentro do seu coração, que é a verdade. Te peço também por aqueles que ainda não confiaram em ti para a salvação, e que possam estar aqui nesta manhã, que creiam nesta mensagem, que creiam no Evangelho, que creiam na boa notícia que é o próprio Senhor Jesus. E que olhem para Ele, confiem nele, se rendam a Ele nesta manhã. E a nós que já somos teus, Senhor, te pedimos, ajuda-nos a olhar para este reino que é imparável, a investir nele tudo o que temos. A investir nele o nosso tempo, os nossos recursos, as nossas emoções, no teu reino, na tua pessoa, naqueles que já te conhecem, naqueles que ainda não te conhecem. Para que todos te imitem, sejam teus seguidores. E Jesus dá-nos aquilo que precisamos para fazer isso, que é o teu Espírito. Enche-nos do teu Espírito. Que esta igreja seja uma igreja genuinamente cheia do Espírito Santo. E, Senhor, eu peço que esta fagulha acenda no coração de cada um, para que no seu dia-a-dia, para que em casa, busquem a palavra, se quebrantem em oração, ouçam e cantem louvores a ti, Senhor. Abandonem os pecados que têm que abandonar. Vivam os seus relacionamentos como têm que viver.
e clamem para serem cheios do Teu Espírito. Peço, Senhor, que aquilo que temos visto acontecer, Senhor, em alguns possa ser generalizado. Sejamos uma igreja cheia do Teu Espírito para fazer coisas impossíveis, para fazermos Atos 29, para fazermos parte, de forma fiel, de forma ousada e arrojada, da expansão do Reino, Senhor. Pedimos isto, confiados nos méritos, na suficiência